Olá a todos, pela solicitação de alguns alunos, na aula de hoje eu vou resolver o exercício 3 da nossa lista de exercícios do assunto de portas lógicas, ok? Bom, pelo enunciado do exercício, ele pede para realizar essa operação, que seria A vezes B vezes C, resultando na variável lógica C, lembrando que esse ponto aqui indica, estou chamando como V, mas quando se fala em lógica, representa a operação AND. Para isso, para fazer essa operação aqui, utilizar o CI 7408, que é um CI composto por 4 portas lógicas AND independentes. No entanto, essas portas AND têm 2 entradas, beleza? O diagrama desse componente 7408 é mostrado aqui. Olá a todos, atendendo ao pedido de alguns alunos, vou resolver o exercício 3 da nossa lista de exercício do assunto de portas lógicas. Bom, pelo enunciado desse problema, está mencionando que deseja realizar a operação x igual a A vezes B vezes C. Esse ponto aqui, o vezes que eu estou chamando, no contexto de circuitos lógicos, representa a operação AND, ok? Para isso, utilizar o CI 7408. Esse CI é um CI que tem 4 portas independentes AND, no qual cada uma dessas portas tem 2 entradas. Na figura é mostrado o diagrama desse circuito lógico do 7408. Podemos observar 4 portas AND independentes e cada uma tem 2 entradas. E já aqui na nossa figura à direita é mostrada o componente no mundo real, o componente real aqui. Nesse tipo de aplicação é sempre bom observar, identificar quem é o terminal 1 desse componente. Para isso basta observar essa curvatura aqui, ó, que tem no datasheet, que tem no componente também. Além disso, do lado dessa curvatura tem um pontinho também. Identificar esse ponto aqui, que no caso seria o ponto aqui. E o terminal 1 seria o terminal mais próximo desse ponto aqui, quando eu tenho do lado dessa curvatura aqui, que é o chanfre. Ok? Nesse caso aqui, o terminal 1 seria esse pino aqui. Opa, terminal 1. Então tem o terminal 1, terminal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma observação que o 8, sempre essa contagem é feita de maneira anti-horária. Então o 8 seria o mais próximo aqui de cima, subindo aqui em cima. Não seria aqui não, tá bom, turma? Tomar esse cuidado. Seria esse pino aqui, o 8. 8, 9 aqui, então, meu 8, 9, isso continua até o terminal 14. Ou seja, aqui é o terminal 14. Tá bom? Voltando ao nosso problema, é solicitado para vocês realizar essa operação usando 3 entradas, realizar a operação AND dessas entradas para obter o C aqui. Bom, o nosso componente tem 2 entradas, então a alternativa de resolver isso é sempre chegar em C, sempre associando operações AND com 2 variáveis, beleza? Então vou chamar aqui o x aqui. Então vou primeiro realizar a primeira operação, sempre associando a 2 entradas. Então vou chamar aqui A vezes B, ou seja, eu vou primeiro resolver essa operação, A vezes B. Então vou colocar em parênteses aqui para indicar que está sendo executada primeiro essa operação, A vezes B, beleza? Aí o resultado dessa operação aqui vai ser uma variável. E eu vou então depois pegar essa variável e multiplicar com a outra variável, que é o C. Então fazer aqui o C, ó. Então o resultado dessa operação, vou multiplicar por C, e o resultado disso vai ser o que eu desejo, A vezes B vezes C. Tranquilo? Então como vamos fazer essa operação? Como vamos conectar esse componente para que seja realizada essa operação aqui? Tem 4 portas AND, eu posso escolher qualquer uma das 4. Eu vou escolher aqui no caso essa primeira, essa porta aqui mais abaixo à esquerda.
E associar o terminal 1 aqui, ou seja, a primeira entrada dele, eu vou entrar com a nossa variável lógica A aqui. Agora, no outro terminal, o 2 aqui, a segunda entrada, vou associar a variável lógica B. Ou seja, aqui estou entrando A internamente do componente. Ou seja, colocar aqui, ó, tem uma porta end aqui, ó, a porta end, e aqui está associada aqui, aqui, e vai sair o resultado nesse terceiro pino aí. Então, nesse terminal está o B, e nossa saída eu tenho A vezes B, ou seja, nesse terminal aqui vai ter o valor correspondente à operação AND de A e B, beleza? Então já fiz a primeira operação. Agora o que eu faço? O resultado dessa operação eu tenho que aplicar AND com a variável de entrada C. Então, ó, tá saindo A, vou escolher uma dessas três portas para ficar mais fácil, que eu vou acabar escolhendo essa porta aqui mais embaixo, que até ficar mais fácil de desenhar, né? Então eu vou, o 3 aqui que você tem o nosso A vezes B, eu vou conectar a essa entrada do componente dessa porta AND aqui, ou seja, estou entrando aqui A vezes B, está chegando na entrada dessa AND A vezes B. E nessa outra entrada, que é o terminal 5, vou entrar com a variável lógica C. Então aqui está com C. Então a saída dessa minha porta AND eu tenho A vezes B vezes C. Então nesse terminal 6 aqui, eu vou ter o resultado de A vezes B vezes C aqui, ó. Nesse terminal aqui, ó, a resposta minha vai estar no terminal C aqui. Beleza, turma? Bom, se eu quiser ligar aqui, ó, nesse componente que na verdade basta aqui, ó, associar a entrada A, nesse pino 2 a entrada B, e logo nesse pino 3 vai estar a saída, vai estar A vezes B. Então eu conecto aqui, ó, se for no protoboard, eu posso utilizar jumps para fazer isso, ou numa placa de circuito, impresso, eu posso passar uma trilha ali ligando esses dois terminais aqui. Nesse outro terminal, que é o terminal 5, vou conectar a entrada C, e por fim, nesse terminal no 6 aqui, vai ter o resultado da nossa operação A vezes B vezes C. Bom, e é óbvio, para o correto funcionamento desse componente, eu devo alimentar ele, VCC, e aterrar ele corretamente. Ou seja, aqui, ó, considerando uma fonte de tensão contínua, eu vou colocar o terminal positivo dessa fonte no pino 14 e o terminal negativo dessa fonte aqui, que é a nossa referência, no nosso pino 6 aqui. Observação, essas entradas também, elas devem estar, toda a referência delas deve estar ligada, deve ter na mesma referência do componente, ou seja, aqui essa referência deve estar também conectada a essas entradas aqui também, para indicar o valor zero aqui, beleza? Agora, qual o valor de alimentação desse componente? Essa informação, como outras informações também a respeito do componente, é obtida no datasheet desse componente. Então vamos dar uma olhada aqui no datasheet. Aqui, ó, fui lá no Google, digitei datasheet 7408. Então o primeiro que apareceu lá eu já baixei aqui, já fiz o download aqui. Então a primeira parte que é mostrado o diagrama do componente, a tabela verdade dele, da porta end, a observaçãozinha aqui nessa porta, ele usa uma legenda diferente do que nós estamos adotando, que para nível lógico baixo nós estamos chamando como 0, né? Ele chama como L aqui para indicar baixo, né? do inglês, e o nível lógico 1 ele chama 1, H quer dizer que é alto nível lógico do inglês, beleza? Agora informações úteis nossas aqui, a tensão de alimentação do nosso componente, tipicamente é 5 volts, podendo ter uma variação para 4.75 volts e 5,25 volts, beleza? Outra informação útil é qual o valor de tensão, a partir desse valor de tensão que ele entende como nível lógico alto, ou seja, ele associa o valor 1. No caso aqui, o valor mínimo é 2 volts, ou seja, tensões acima de 2 volts, ele vai entender como nível lógico alto, beleza? Ou seja, se eu aplicar uma tensão de 3 volts, 4 volts, 5 volts,
2,2 volts na entrada dele, ele vai entender, ó, esse valor representa um nível lógico alto. Bom, agora próximo, tensões de nível lógico baixo, o valor máximo para ele entender que é uma tensão de nível lógico baixo é 0,8 volts, ou seja, tensões abaixo desse valor, ele vai entender que um nível lógico baixo, ou seja, se eu entrar com 0 volts, 0,1 volts, 0,5 volts, ele vai associar a esses valores 0 volts, beleza? Cuidados, ele tem a tensão máxima, logo a tensão também dele aqui não pode passar para aplicar uma tensão superior a essa tensão máxima aqui dele, senão pode danificar o componente. Por exemplo, se eu caso você aplique uma tensão de 10 volts aqui nesse componente, vai danificar o componente. A mesma coisa aqui, esses componentes aqui também eu não posso aplicar uma tensão muito baixa, do tipo inferior a 0 volts, que vai danificar também o nosso componente aqui. Outro ponto importante é observar que no intervalo de 0,2 volts a 2 volts, ele não consegue associar um valor alto ou um valor baixo. Essa é uma região no qual não é recomendado de trabalhar, que seria entre 0,8 volts ou 2 volts. Por exemplo, se eu aplicar uma tensão de 1,2 volts, ele não vai entender nem como alto nem como baixo. Vai ser uma resposta flutuante. Na verdade, eu não sei se ele vai associar a alto ou baixo. Vai ficar flutuando. Então, não é recomendado aplicar esses níveis de tensões aí no nosso componente aqui. Bom, turma, assim já resolvemos nosso problema até demais. Eu vou continuar esse vídeo mostrando alguns aspectos mais práticos para os alunos, caso queiram entender um pouquinho mais de algumas aplicações dessa porta lógica aqui, principalmente a parte prática dele. Bom, continuando aqui, mostrando algumas aplicações da porta lógica AND, vou mostrar uns dois exemplos práticos de como é realizada a montagem e algumas considerações também para montagem correta de um circuito lógico utilizando a porta AND. Bom, nosso primeiro exemplo, vamos imaginar que eu queira um circuito lógico no qual, quando eu aperto dois botões, naquele instante a saída do nosso circuito indica nível lógico alto. Então eu quero que seja indicado o nível lógico alto quando eu aperto duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, para isso basta utilizar a porta AND, considerando as duas chaves, no caso aqui os dois botões, o A e o B. Eu tenho os dois botões e eu quero uma saída de nível lógico quando as duas forem verdadeiras. Então eu tenho essa operação lógica aqui, que é realizada pela porta AND. Com isso, basta ligar as duas chaves nos dois terminais, e no terminal 3, no caso, considerando essa porta AND, é dado verdadeiro caso as duas portas sejam apertadas ao mesmo instante. Então, como que eu vou realizar essa montagem aqui desse meu componente aqui? Deixa eu fechar aqui, deixa eu apagar, né? Bom, o primeiro ponto é a questão da alimentação do meu componente. Então, considerando que o meu componente está alimentado, tem o nosso barramento aqui do GND, alimentação aqui no VCC, alimentação de tensão de 5 volts aqui, ok? Bom, o próximo passo é a questão de montar o circuito com a chave. Como que ele trabalha com 5 volts, essa alimentação, vou considerar aqui 5 volts aqui, chegando 5 volts, eu vou fazer o desenho de uma chave aqui, ó, uma chave aqui. E essa chave eu vou conectar a essa porta aqui. Ou seja, quando eu pressionar esse botão, os 5 volts chega nessa porta aqui. Agora tem uma questão, caso eu não pressione esse botão, vocês vão ver aqui, ó, que esse terminal aqui, ó, na verdade não vai chegar nada de nenhuma tensão nesse terminal aqui. Ele vai ficar em flutuação, não vai chegar em nada. Então, para caso chegue a 0 volts, é necessário conectar o GND aqui. Então vamos colocar aqui, se eu ligar aqui o GND, que é por enquanto aqui o GND.
Então, caso eu não aperte nada, tá vendo, tá o GND aqui. Um problema disso, caso eu aperte aqui, vocês observar, tá tendo curto entre os 5 volts e o GND. Se eu pressionar aqui, ó, vocês vão ver que vai ter um curto aqui. Então, utilizo uma resistência para limitar essa corrente. Vamos colocar no exemplo aqui, ó, o típico valor usado para esse tipo de aplicação é 10K. Então, quando eu não aperto nada, como não passa corrente aqui embaixo, vai chegar a 0 volts no meu componente. Ao pressionar, vai chegar a 5 volts nesse meu componente, nesse terminal. Aqui ele vai entender estado lógico alto. Continuando, para esse terminal 2, vou usar o mesmo exemplo, o nosso VCC, fazer, para não embolar os desenhos, fazer outro VCC aqui, ó. Mas é tudo, lembrando, é tudo mesmo VCC, tudo 5 volts aqui, que está ligado a esses 5 volts aqui em cima também. Então vou aqui, ó, a nossa segunda chave, resistênciazinha de 10K, e agora aqui, ó, nosso GND. E lembrando que esse GND também tem que estar tudo conectado, tudo no mesmo barramento, ó, o GND aqui também. E agora aqui, ó, vou ligar para o nosso terminal 2. Ou seja, quando eu pressiono aqui, chega uma tensão de 5 volts nesse terminal, ele vai entender como nível lógico alto. E quando eu não aperto nada, chega a 0 volts a esse terminal, ok? E por fim, aqui, ó, nesse terminal 3, vou separar um pouco para não embolar, está chegando o resultado dessa operação AND, A vezes B. Então, caso eu queira, por exemplo, acender um LED, quando é pressionado os 3, eu posso conectar aqui, ó, uma resistência e o nosso LED, lembrando que aqui a saída disso do componente é 5 volts. Se ligar direto 5 volts no LED pode queimar, então coloca uma resistência, por exemplo, e um LED aqui. Então nesse caso, quando eu pressiono os dois ao mesmo tempo, operação AND, valor verdadeiro, 5 volts vai chegar aqui e vai chegar nesse LED e vai acabar acendendo esse LED nosso aqui, tá bom, gente? Bom, esse tipo de ligação aqui que eu mostrei para vocês é uma ligação típica, conhecida. Pode ser eu posso utilizar uma lógica inversa. Esse tipo de ligação aqui típica é como pull down, porque o resistor ele é utilizado para manter a saída, que no caso aqui a saída desse circuito é o que está chegando no terminal 1 ou terminal 2 como nível lógico baixo, ok? Eu posso inverter essa lógica colocando o botão, no caso quando eu pressiono esse botão, aqui a saída vai chegar no nível lógico baixo, que seria ficar aterrada, e quando eu não pressiono, vai os 5 volts no estado lógico 1 que vai chegar no meu circuito. Esse tipo de ligação é chamado de pull-up, porque o resistor é utilizado para manter o nível lógico alto, ok? Então eu posso usar esses dois tipos de ligações no caso de aplicações de chaves acionando o circuito lógico. Aqui ó, vai para o circuito lógico. Conforme observamos, ao acionar as duas entradas A e B e colocar nível lógico alto, a saída 3 aciona o LED. Agora no lugar do LED, caso eu queira utilizar uma carga maior, por exemplo, aqui no lugar do LED, que eu quero ligar direto uma lâmpada ou um motor. Como deve ser essa ligação? Bom, esses tipos de cargas maiores você não pode ligar diretamente nessa porta, no terminal 3, na saída desse componente, porque esse componente aqui ele não serve para cargas maiores. Cargas que demandam maior corrente podem danificar a saída aqui. Essa saída dele aqui não suporta valores muito grandes de corrente. Então, para isso, na prática, o que é realizado? Então, o que é feito? Esse sinal aqui de saída é encaminhado para um circuito conhecido como driver de corrente. Resumidamente, esse circuito vai receber esse sinal e vai aumentar a corrente, ou seja, em função do nível lógico 1 ou 0, ele vai fornecer uma corrente, mas essa corrente vai ser maior para a carga, que no caso aqui eu vou chamar como nossa carga, ou seja, vai enviar uma corrente
essa corrente é alta o suficiente para que possa acionar essa carga aqui, ok? Bom, aqui na figura mais à direita é mostrado um exemplo de um driver de corrente usando um transistor. Então, para acionar a carga, basta ligar o nosso terminal 3 aqui para esse driver de corrente. Deixa eu colocar o nosso circuito driver de corrente. A ideia desse drive de corrente aqui é transitar o transistor no modo não linear dele, no qual ele vai trabalhar com corte ou saturação, representando uma chave aberta ou uma chave fechada. No caso aqui, caso eu aplique 5 volts, ou seja, a nossa saída está em nível lógico alto, por exemplo, aqui está em nível lógico alto, 5 volts aqui, é escolhido, ajustado o valor de R1 de tal forma que vai levar esse transistor na saturação. Quando o transistor entra na saturação, ele fica um transistor aí ele equivale a um circuito aberto, a fechado, quer dizer, uma chave fechada. Logo, vai fechar essa malha aqui. Estou fechando essa malha. Ao fechar essa malha, vou acionar nosso relé. E o relé nosso vai acionar uma carga, considerando que aqui está ligado uma carga. Por exemplo, a lâmpada aqui, ó, a alimentação mais volts, pode ser alimentação até aqui, indicando uma lâmpada, indicação da lâmpada. Estou ligando o terminal C aqui, ou seja, vai fechar o nosso relé e acaba a fonte vai estar alimentando a nossa lâmpada aqui, beleza? E no caso, se a saída nossa for 0 volts, considerando aqui a saída como 0 volts, ou seja, aqui é o 0 volts, está no nível lógico baixo, aqui, ou seja, não vai estar passando corrente, então nossa corrente de base é igual a 0. Quando a corrente de base é igual a 0 no nosso transistor, ele equivale a uma chave aberta, ou seja, está no estado de corte dele. A chave aberta aqui, ó, a equivalência desse nosso transistor aqui. Assim, eu não tenho uma malha fechada, logo a corrente sobre o nosso relé vai ser a corrente igual a 0 e ele vai se manter aberto. Mantendo aberto, ele não vai poder alimentar nossa carga. No caso do exemplo aqui, considerando uma lâmpada, a lâmpada vai permanecer fechada. Ou seja, por meio do nosso circuito lógico aqui, ajustando 0 volts em nível lógico baixo ou 5 volts em nível lógico baixo, alto quer dizer, né? Eu controlo a corrente de base do nosso transistor e a partir disso eu manipulo se o transistor vai ficar fechado, que seria a parte saturada quando tem 5 volts, ou vai ficar aberto, que seria a parte de corte quando é 0 volts. Ao controlar isso também eu controlo a corrente que passa o nosso relé aqui, no qual ele vai abrir ou vai fechar. E assim eu posso acionar uma carga de mais alta potência ou não, porque a alimentação dessa carga é dada por essa fonte, ou seja, quem está enviando energia para essa carga, quer dizer, quem está enviando energia para essa carga é essa alimentação superior aqui, que é uma alimentação externa, não é mais o nosso circuito lógico aqui, ok? Observação só por curiosidade, esse daqui é o chamado de diodo